Nesse terceiro ponto, a gente vai falar da relação entre oferta e consumo de oxigênio. Basicamente, a gente vai estar falando entre DO2, que é a oferta de oxigênio, e VO2, que é o consumo de oxigênio. Então, quando a gente vem para essa análise aqui, a oferta de oxigênio, a chamada DO2, ela é conteúdo arterial de oxigênio vezes o débito cardíaco, onde o conteúdo vai ser 1,34 vezes a hemoglobina vezes a saturação, mais 0,003 vezes a PaDO2 vezes o débito cardíaco, onde débito cardíaco, como a gente já havia citado, é volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Então, os determinantes da minha oferta de oxigênio, eles serão a hemoglobina, saturação, PaDO2 e débito cardíaco, volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Nessa análise, quando a gente vem para esse diagrama da cascata de transporte de oxigênio, eu vou ter o oxigênio captado no pulmão, então eu preciso ofertar oxigênio. As hemácias precisam captar esse oxigênio, então se eu tiver um quadro de anemia, por exemplo, eu vou ter uma captação menor. O coração ele precisa transportar, né, ofertar esse transporte através do débito cardíaco. A microcirculação precisa permitir que chegue. Se eu tiver esse paciente totalmente fechado, vasoconstricto, eu vou ter um problema, né? E eu preciso que esse oxigênio seja extraído. Aí a gente vai lembrar daquela relação entre pH, temperatura, 2,3 de fosfoglicerato, né, de fosfoglicerato, que estão relacionados à extração de oxigênio na periferia. Eu posso ter problema em vários pontos dessa cascata. Eu posso ter problema em vários pontos nessa oferta de oxigênio. Então, não basta, por exemplo, eu ofertar oxigênio, eu preciso consumir esse oxigênio. Então, eu vou ter uma relação entre VO2, que é o consumo, por DO2, que é a minha oferta. Tá? Em última instância, a cada 100 ml de oxigênio que eu envio, por exemplo, eu vou consumir entre 20 e 30. Tá? Então, a cada 100 ml de oxigênio que eu envio, eu vou consumir entre 20 e 30. Ou seja, 70 deve voltar. Quando eu desmembro aqui essas fórmulas de VO2 e DO2, eu vou chegar a uma fórmula final onde vai ser a saturação venosa dividido pela saturação arterial. Tá? E aí eu vou chegar numa saturação venosa dividida pela arterial que vai dar entre 70 e 80. Isso vai ser definido atualmente pela chamada saturação venosa central, que é o que a gente mensura atualmente o consumo de oxigênio. Então, disso aí surge o conceito de uma saturação venosa maior que 70%, ou seja, eu tenho que extrair no máximo 30% na minha periferia. Se eu estiver extraindo mais do que isso, eu posso ter, por exemplo, né, um aumento do trabalho respiratório, dor, febre, agitação, tremor, uma baixa oferta de oxigênio, um paciente com estado hipercatabólico. Então ele vai estar extraindo mais do que 30%. Então a minha saturação venosa central ela pode diminuir para 60, 55, ou eu posso ter o contrário, eu posso ter uma redução de consumo de oxigênio. Eu posso ter o meu doente hipotérmico, por exemplo, eu posso ter o meu doente anestesiado, onde eu reduzo o consumo de oxigênio e a minha saturação venosa central ela pode subir, por exemplo, para 80, 85%, tá? E aí eu vou ter uma baixa taxa de extração. Então, a gente vem aqui para esse conceito que a gente já adiantou no slide anterior, que é a chamada taxa de extração, tá? Onde a minha taxa de extração ela vai variar em torno de 20 a 30%. Tá? E a gente tem o conceito de DO2 crítico. DO2 crítico é o conceito abaixo do qual, se a minha oferta estiver reduzida abaixo desse valor, eu começo a ter o metabolismo anaeróbio. Então, eu começo a ter o aumento de lactato, sinais de hipoperfusão e de hipóxia. Então, a gente tem esse gráfico clássico, tá? Onde ele é lido daqui para cá, onde aqui a minha oferta, a minha DO2, à medida que ele vem reduzindo, eu consigo manter o meu metabolismo, eu consigo compensar, até eu chegar aqui nesse chamado DO2 crítico. DO2 crítico. A partir daqui, significa dizer que o meu DO2 ele é menor, a minha oferta ela é menor do que o meu consumo. Já né, o meu DO2 crítico, eu estou com um DO2 muito baixo, e aí eu começo a ter metabolismo anaeróbio. Então a gente não deve deixar chegar nesse tipo de situação. Então a gente vem aqui novamente na balança entre a oferta e o consumo de oxigênio, para que tenha uma situação de equilíbrio, tem um DO2 maior do que o VO2, uma situação de equilíbrio compensado, o meu VO2 já é maior do que o meu DO2, e aqui numa situação de hipóxia tecidual, o meu VO2 ele já é muito superior ao meu DO2, então já passei aqui do meu DO2 crítico. Então a gente tem esse gráfico aqui,
até 30% ali de extração é considerado aceitável, acima disso a gente já tem que ficar em alerta. Tá? Então, novamente, a gente vai lembrar que não basta a gente ver o número em si, a gente tem que considerar as variáveis para que a gente possa modificar. Então, novamente, a oferta de oxigênio, DO2, vai ser conteúdo arterial de oxigênio vezes o débito cardíaco, onde o meu conteúdo arterial de oxigênio ele vai depender diretamente de hemoglobina, saturação, tá? PaDO2, e o meu débito cardíaco ele vai depender diretamente de volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Essas são as variáveis que eu vou conseguir modificar dentro da minha oferta.